Vivemos em um período sem precedentes. De repente, o mundo parou. Tudo mudou. A prioridade passou a ser a saúde, o combate ao Covid-19 e um único olhar para o coletivo. Empatia, solidariedade, cidadania, cooperação serão valores essenciais para a retomada econômica do Brasil. E a união será a chave do sucesso para um novo recomeço. Agora é a hora de movimentar o comércio e a prestação de serviços. Para com isso, também aquecer a indústria. Vamos valorizar os produtos fabricados no Brasil para a geração de empregos. Você, cidadão brasileiro, tem um importante papel na recuperação da economia. O apoio aos pequenos negócios, ao empreendedor, ao empresário local, será fundamental para o momento da retomada. Ajude o comércio de Piracicaba. Prestigie o comércio do seu bairro. Compre de quem sempre esteve com você durante tantos anos. O momento é agora. O comércio, o serviço e a indústria são grandes geradores de empregos e renda. Com a valorização da nossa economia, escreveremos um novo capítulo na história. Juntos superaremos tudo isso. A CIP, Força do Empreendedorismo. Uma ótima noite a você que nos acompanha aqui pelos perfis da CIP Escola de Negócios no Instagram e no Facebook. Você seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma OnLive. Hoje nós vamos falar um pouco sobre finanças, como reorganizar as finanças em tempos de crise. E bota crise nisso que a gente está vivendo, nesse momento tão diferenciado e que muitas vezes nós somos pegos de surpresa por novas ações, o que a gente tem de fazer, como é que a gente faz para reorganizar a vida e a vida financeira. Então daqui a pouquinho a gente já fala sobre isso. Antes, porém, um recadinho na nossa OnLive de hoje, porque em primeira mão, já passei aqui para todos vocês que acompanham a nossa OnLive, a gente terá congresso empresarial completamente diferente e ainda mais inovador nesse ano de 2020. É a 14ª edição do Congresso Empresarial da CIP, nos dias 4, 11, 18 e 25 de agosto, com o tema Superando Adversidades. Um evento totalmente online e gratuito. Não deixe de saber mais detalhes e já se inscrever, já garantir a sua participação no Congresso Empresarial deste ano. Dia 4, palestra com José Luiz Tejon. Dia 11, Márcio Iavelberg. Dia 18, Oscar Motomura. E dia 25, Júlio Tacano. Mais detalhes e as inscrições no site da Escola de Negócios acip.com.br, patrocínio do Cicobi Cocrê e da Unimed Piracicaba e também o apoio do PSEG, Escola de Negócios acip.com.br, e aqui nas redes sociais também você tem mais detalhes, não deixe de se inscrever já. Partindo para a nossa OnLive de hoje, vamos falar sobre reorganizar as finanças em tempos de crise, como eu disse. Nossa participante é a Maria José Machado, que é contadora, consultora de investimentos, docente em cursos de MBA e condutora de treinamentos Incompany. Maria José, seja bem-vinda aqui à nossa OnLive de hoje. Obrigada pela sua participação, disponibilidade em passar aqui muitas informações, com certeza, nos dar uma aula a respeito de como reorganizar as nossas finanças nesse momento tão complicado em que vivemos. Boa noite. Boa noite. Queria agradecer à Escola de Negócios da CIP pelo convite, né? Fazer parte dessa equipe tão valiosa que é a Escola de Negócios, todos os serviços que vocês vêm prestando aí para a comunidade de Piracicaba e região. Então é um orgulho e uma alegria imensa estar aqui hoje. Agradeço vocês esse momento. Nós é que agradecemos a sua participação aqui para falar um pouquinho conosco sobre finanças. Você que tem essa vasta experiência já nessa área, Maria José, qual a avaliação que você faz desse período de crise, inclusive como contadora, né, e consultora de empresas, de acordo com o seu know-how aí das empresas que você presta consultoria,
Como é que a gente avalia esse período em que a gente está vivendo em termos de finanças? Então, nós estamos vivendo um período difícil, acho que para todo mundo, né? Nós temos alguns setores que foram muito mais afetados que outros, então é um período difícil, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista psicológico, de você ter que lidar com algo tão desconhecido. Então, até a gente teve uma primeira conversa e eu falei brincando, quando eu ouvi a primeira vez a palavra quarentena, eu me imaginei lá, no máximo 40 dias, né, sem atividade. Falei, logo já retomamos, e aí nós já estamos há 120 dias nessa situação. Então, é uma situação bem complicada para todo mundo, porém, a gente não pode só olhar o lado negativo da situação, apesar dele ser enorme, né? Nós temos alguns setores que foram menos afetados, né? Nós temos alguns setores que estão num crescimento absurdo na crise, né? Nesse momento, está entrando uma reforma tributária no Congresso, a gente tem uma Bolsa de Valores recuperando a pontuação que vinha já antes, né? Então, acumuladamente, a gente tem uma perda de 9%. Mas, assim, perante o que já caiu, recuperou bastante. Então, existe um otimismo aí no mercado com o que vai acontecer. Então, assim, é crise, não dá para negar, afetou alguns muito mais que outros, também não dá para negar, mas existe algo diferente acontecendo e a gente precisa olhar também para isso, né? Não ter só o nosso psicológico preso a notícias negativas e a problemas que estão acontecendo. Então, só para trazer alguns números assim, né? O pessoal de finanças gosta de número. No início da crise, quando fechou tudo, havia varejo, que é a junção das empresas, né, da Casas Bahia com a Ponto Frio, se viram numa situação, né, comércio, varejo, tudo fechado no Brasil todo. E eles já tinham um projeto grande de desenvolvimento de um aplicativo que iria auxiliar os vendedores em loja a melhorarem o atendimento, ter uma ligação maior do atendimento na loja com o atendimento na internet. Essa empresa, para vocês terem uma ideia, ela daí avançou no desenvolvimento desse aplicativo, melhorou a parte de logística, hoje é uma empresa que a valorização dela foi 85% na Bolsa, nesse período. Então, e a gente vê as outras que estão que tem o e-commerce mais desenvolvido, a Bolsa mostra lá uma valorização média de 75% nas empresas de e-commerce, né? E isso você fala, mas isso aconteceu porque é uma grande empresa, tem um caixa enorme. Se você olhar a situação financeira dela de 2019, você vê que não era isso, um endividamento gigantesco. Lógico que ela tem mais fôlego que uma pequena, não tem o que discutir. Só que a gente viu também as pequenas empresas se reinventando. Então, hoje, o canal do Instagram está sendo muito mais explorado. Tem empresas que estão oferecendo serviços, até eu tenho eu ouço alguns empresários, eles falam, olha, eu não sabia que tal canal era tão rentável. Assim que abriu, ainda quero continuar com esse canal. É um canal que vai me agregar lá na frente. Sim. Então, mesmo a crise, ela desperta a nossa criatividade, né? Isso daí é instintivo, para olhar o mundo talvez de outra forma, né? Olhar as oportunidades. E parece que isso vem acontecendo com muitas empresas. Eu tenho visto assim, de forma que às vezes eu fico surpresa de forma muito positiva com o que a gente está vendo de várias empresas. Então, é um momento muito difícil, mas é um momento também que fez com que se pensasse em novos canais de atendimento, em novas tecnologias, em abordar o cliente de forma diferente e talvez a crise vai trazer alguma coisa a mais para esse mundo depois da pandemia, né? Sim, um cenário de mudanças involuntária, mas vai trazer e muitas delas podem ser, como você falou, positivas, porque vão ser ações que vão agregar o dia a dia, no caso das empresas, né? E como esse exemplo que você citou. Aí a gente fala de empresas e também de pessoa física, do nosso dia a dia, nós enquanto pessoas e finanças pessoais. Agora,
a crise, nesse caso a gente está chamando a própria pandemia de crise, né, Maria José? Mas não deixa de ser uma crise. Enorme. A crise é um momento para controlar dinheiro ou é principalmente um momento para a gente reavaliar algumas questões e tentar controlar um pouco mais das nossas finanças? Então, a crise, na verdade, ela desperta esse senso de sobrevivência, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica. Então, é a hora que realmente você repensa tudo no seu negócio. E as finanças vêm por uma necessidade enorme de você repensar, né? As empresas tiveram uma queda muito grande de receita, as pessoas físicas também estão tendo queda. Por mais que você encontre canais alternativos que amenizem essa queda, talvez a queda exista e aí você tem que repensar todos os seus custos. O que eu estou percebendo? Que esse repensar custos é muito importante nesse momento. Por quê? Porque quando você está no momento de crescimento, naquela loucura de atender demanda, você conseguir comprar para não faltar mercadoria na sua loja, ou você ter a produção sempre para atender seu cliente, ou nós, né, pessoas físicas, a gente tá lá com aquele salário já há um bom tempo, eu vou afrouxando muitas vezes o meu controle, muitas vezes realmente não porque eu quero afrouxar, mas porque eu tô naquela ciranda viva e eu deixo isso para trás. Agora, quando entra a crise, acaba vindo esse sentido de sobrevivência e faz com que eu pare para pensar em todos os meus gastos. O que a gente tem ouvido? Olha, tem gastos que eles não agregavam tanto valor. Quer dizer, eu tinha um gasto, porém aquele gasto não necessariamente não estava vinculado a um aumento de receita, a um melhor atendimento, uma melhor satisfação para o meu cliente. E mesmo nós, como pessoas físicas, o que a gente tem visto? Isso eu sinto na pele. Tem gastos que a gente cortou, eu também cortei, e você não sente tanta falta, né? Então, será que depois eu vou voltar a ter aquele gasto? Provavelmente não. Sim. São coisas que a gente gastava um pouco sem pensar, um pouco pela correria do dia a dia. Então, é um momento, sim, de parar para pensar nesses gastos de forma bem globalizada dentro do seu negócio. E aí eu falo todos os gastos mesmo. As famílias também estão fazendo esse exercício de repensar todos os gastos que elas têm e ver aqueles que realmente agregam valor e outros que não agregam, né? Então, o que a gente tem falado hoje para as empresas e também para as famílias? Olha, nesse momento eu preciso investir meu tempo e melhorar meu controle financeiro. Se eu não tinha lá atrás, por motivos de demanda, de correria para atender, agora que tem um pouco mais de tempo, vamos começar a anotar tudo, vamos começar a pensar em implantar um sistema dentro da empresa que seja mais efetivo, vamos melhorar isso? E nas famílias também, nós também temos sistemas, né? Existem sistemas no mercado que ajudam as famílias a reorganizar um pouco mais as finanças. E o que eu estou vendo também não é só, no caso da pessoa física, devido à queda de receita, a gente também está vendo muita gente procurar uma segunda renda, né? Sim. E tem pessoas que têm falado, poxa, eu não imaginava também que com essa segunda renda eu ia conseguir o que eu estou conseguindo hoje. Olha, assim que voltar, o atendimento no meu consultório, lá na minha fisioterapia, ele estiver de novo a pleno vapor, eu quero deixar um tempo, por exemplo, para fazer isso que eu estou fazendo aqui, porque vai ser o dinheiro que eu vou poder me organizar lá na frente para uma viagem, para um gasto extra. Então, é um momento interessante também, que eu acho que está todo mundo pensando nesse controle financeiro. Legal. E aí a gente entra mais maciçamente nessa questão do controle, Maria José. Quais pontos, para nós que estamos acompanhando aqui, sejamos pessoas físicas ou jurídicas, que estamos assistindo a online, quais pontos nós precisamos alinhar agora e quais seriam interessantes ou imprescindíveis que a gente deixe para a crise, quando a crise passar, por exemplo? Olha, não é hora de mexer nisso agora, ou é hora de mexer nisso agora? Bom,
A situação ideal, quando a gente fala, é que sempre haja um planejamento financeiro. Mas a gente sabe, principalmente numa microempresa, o empreendedor, ele tem muitas tarefas para cumprir. E às vezes esse planejamento financeiro, ele fica para segundo plano. Nós também, com tanta tarefa, principalmente a gente que é mulher, é casa, é trabalho, muitas vezes também esse planejamento financeiro, esse controle fica para segundo plano. Então agora, o que é importante? O abalo no caixa, com certeza, ele foi inevitável e, lógico, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é onde eu vou enxugar, que gastos eu vou cortar, né? Então, o que acontece agora? É eu poder arrumar a casa. Então, que gastos que eu tenho? Então, se você perguntar para uma grande parte das empresas, o pessoal tem muito pouca noção, por exemplo, de quanto que é o custo de mão de obra, quanto que é o custo de operação da empresa, mistura muitas vezes gastos variáveis com gastos fixos. Então, assim, qual seria o momento agora de eu começar a arrumar a casa? Lógico que não dá tempo de eu arrumar a casa para eu fazer o corte de gastos. Eu já tive que fazer, né? Todas as empresas já fizeram, as famílias também. Mas tanto pessoa física como jurídica, é agora eu começar a organizar, né? E para essa organização, a gente tem aí alguns pontos que dá para a gente alinhar, mas agora o que eu vejo como principal? Eu não consigo fazer um planejamento, muitas vezes nem de curto prazo, né? Porque eu não sei como que vai estar até o final do ano. Então, para eu planejar algo que vai demandar um investimento maior, ou que vai demandar um longo prazo, talvez não seja o momento. Mas o momento agora é para eu conseguir arrumar a casa. É eu ter esse controle, estabelecer esses pontos de controle e deixar a casa arrumada. Para quê? Para a hora que a economia começar a retomar, e se Deus quiser ela vai retomar, tem muitos indícios falando que vai retomar, a hora que começar a abrir, a gente tem que estar preparado para tal, né? Não dá para estar com a casa desarrumada, daí vai ficar mais difícil. É verdade. E quando você falava, eu fiquei pensando, né? O termo planejamento é tão presente no dia a dia de vocês, contadores, por exemplo, e é o que vocês passam muitas vezes nas consultorias ou para os clientes de vocês, no seu caso, em sala de aula também, e é o que a gente tenta colocar na vida da gente, o planejamento. E acho que o que é o mais difícil para fazer nesse momento é exatamente planejar algo que não dá para ser planejado, porque a gente não sabe, nunca a gente vivenciou uma situação como essa, de não saber o que vai acontecer semana que vem, né, Maria José? Acho que isso que é o mais difícil. Isso cria assim um pânico psicológico, né? Eu não sei o que vai acontecer semana que vem. Vai abrir o comércio ou não vai abrir o comércio? Vai fechar tudo e ter o tal do lockdown, que eu vi algumas cidades nossas vizinhas vão ter lockdown no final de semana. E aí, o que a gente vai fazer? Então, o planejamento, talvez, ele tenha nesse momento que eu pensar em cenários, né? O mais pessimista possível, o mais otimista, mas eu acho que o foco agora, se eu começar a pensar muito no que vai acontecer, eu sinto que cria uma situação muito mais de pânico do que de planejamento. Sim. Mas assim, eu tenho que pensar positivo. Vai abrir a economia em algum momento, não sei se vai ser semana que vem, se vai demorar mais um mês. A gente vê aí uma movimentação, né, de algumas coisas acontecendo, porém, essa arrumação da casa é fundamental. É eu deixar hoje as contas o mais redonda que eu posso. Eu ter esse controle. Então, o controle do que eu posso hoje cortar, do que eu vou conseguir sobreviver, por exemplo, pensar realmente no hoje. Olha, hoje eu só estou fazendo delivery. Então, o que eu preciso para fazer um bom delivery, para me firmar com os clientes? Que tipos de canais eu tenho que explorar melhor? Porque daqui a pouco vai começar a abrir, eu preciso ter mantido esse delivery de forma que a minha marca, né, tudo esteja bem. Então, que gastos eu tenho que ter hoje para manter da melhor forma possível esse delivery, né? Então,
é importante a gente pensar também, nós no planejamento financeiro de pessoas físicas, a gente está hoje apagando os incêndios. Então, assim, olha, mas na minha família, para sobreviver, o que é necessário? Olha, ficaram algumas dívidas, eu tenho cartão de crédito, eu tenho dívidas com o banco. Como que eu posso negociar isso? Que tipos de linhas? Então, sentar com um gerente, com outro de outra instituição. Ver alternativas, né? Isso. Olha, os grandes bancos talvez estejam cobrando taxa, não era isso que eu queria. Hoje a gente já tem os bancos mais alternativos, né? Tem os bancos digitais, eu tenho as cooperativas que estão abertas para as pessoas físicas, né? Como Sicredi, Sicobi, ir lá sentar, verificar se existe alternativas, né? Mas assim, eu tentar arrumar a casa. Nesse momento, eu acho deixar a casa redonda e, claro, se a gente está no setor que não foi afetado, eu posso estar pensando num planejamento pelo menos para os próximos 2 meses, assim, criando um cenário. Prazo, né? Isso, criando um cenário mais otimista, um real e um mais pessimista. Sim. Nessa situação também a gente tem que tomar cuidado, e aí, de novo, né? Enquanto o empresário está nos acompanhando e a gente com as nossas finanças pessoais, a gente tem que tomar um certo cuidado, isso no geral também, para não deixar se abalar, e você usou a palavra pânico, eu achei interessante a gente pensar nisso, porque o nosso consumo, enquanto empresário ou no caso de pessoas físicas, pode ser diretamente impactado quando o nosso psicológico não está bem. Prova disso. Eu vou sair comprando tudo. Eu vou sair organizando tudo. Não, para quando voltar, eu preciso estar com computadores novos na minha empresa, eu preciso melhorar aquele departamento X, eu preciso comprar cadeira nova na minha casa, eu preciso estar com roupa no guarda-roupa, eu preciso comprar porque agora está tudo em promoção. A gente tem que ter esse cuidado também, porque senão a gente pira no sentido psicológico, e aí as nossas finanças são certamente impactadas por isso, né, Maria José? Sim, até tem vários trabalhos hoje, tem uma linha até que fala de finanças comportamentais, e isso é muito forte. Nós não somos seres racionais, a gente pensa que é, mas no fundo a gente não é. Não. A gente é muito mais emocional do que racional. E isso já mediram, é tanto homem como mulher, é o mesmo grau de... porque a culpa sempre cai nas mulheres, na maioria das vezes, né? Que é compulsiva, então preciso ir ao shopping, né? Preciso dar uma voltinha no centro e comprar alguma coisa, não é isso, né? Não, então a gente não é tão racional como a gente imagina. Até existe um livro que alguns sites aí estão dando como leitura agora, também eu acho que é o momento da gente ler um pouco mais, a gente pensar, quando a gente pensa em outras alternativas, a gente tem que estar pensando em melhorar a gente mesmo, talvez pensando em melhorar nós também como empreendedores, né, como profissionais. Eu me vejo hoje em sala de aula, também a gente teve uma mudança drástica, muito repentina, né? De repente eu dava aula presencial e eu só estou dando aula remota pelo computador. Você tem que se reprogramar, não é a mesma coisa, eu não posso transferir, né, somente um modelo de aula presencial para um modelo de aula remoto. Então a gente, é hora, né, eu estou sentindo isso na pele, de estar estudando um pouco mais, de estar buscando formas de comunicação diferentes, né? Então, assim, esse livro é muito interessante, que ele fala que a gente tinha, que existe hábitos libertadores da gente trabalhar só baseado em fatos. E o livro, ele vai colocando essa parte psicológica e mostrando como que a humanidade, muitas vezes, e ele faz testes, né? E no teste você vê que você erra grande parte dos testes porque você é levado a isso. Então, assim, todas as perdas e todas as tragédias ficam muito mais marcados na nossa emoção do que as coisas positivas. Sim. Então, a gente, por uma aversão à perda, por exemplo, você deixa de aproveitar algumas oportunidades, né? Então, é o momento da gente pensar, olhar esse emocional, assim, ter cuidado para não sair gastando tudo o que a gente tem e também para não refrear um ponto de matar o meu negócio. Então, não posso cortar, por exemplo,
gastos de atendimento. Hoje, a gente vê lá aquele pessoal que está desenvolvendo bastante o Instagram e leva sacolas até a cliente. Eu tenho que ter funcionários para isso, bem treinados, que conseguem, né, proporcionar ali a satisfação do cliente. Não dá, então, para eu sair também cortando tudo. Eu tenho que pensar aquilo que vai gerar valor e o que não vai gerar valor para a empresa. Sim. E também para as famílias. Perfeito. Existe uma fórmula, uma receita? Você citou aí custos fixos, custos variáveis. Como é que a gente faz isso na prática? Para nossa empresa, para o nosso negócio, para quem está, de repente, você falou do plano B, né? Que muita gente está aí com uma renda extra. Como é que faz para se organizar? Tem uma formulazinha, olha, coloca numa planilha, coluna X, coluna Y. Como é que faz isso na prática? Então vamos lá, agora é a parte que, agora é a aula. Que eu gosto. Que eu mais gosto, eu acho que é uma coisa muito gostosa quando a gente faz isso com as empresas. E também na família a regra é a mesma. Então, em primeiro lugar, eu tenho que fazer um diagnóstico dos meus gastos. E veja, nossa mente, ela é muito traiçoeira. Então, eu falo assim, olha, eu tenho tanto de custo disso, tanto de custo daquilo, mas você anota todo mês isso? Você tem certeza que é isso mesmo? E a gente nossa tendência é não registrar tudo, principalmente as coisas pequenas. E isso é no orçamento doméstico e no orçamento da empresa. Então, você não registra aqueles gastozinhos, que você vai tirando o dinheiro do caixa e vai pagando. Então, a primeira coisa que eu falo se você tiver um histórico de anotações, é ótimo. Pegar o último mês, os últimos 3 meses e olhar para essas anotações e ver realmente, separar o que é fixo e o que é variável seria o ideal. Se eu não tenho esse histórico de anotação, que é a realidade de muita gente, vamos começar a anotar tudo em detalhes, todos os meus gastos. Dá um exemplo para a gente do que é fixo e do que é variável. Isso. Então, vamos lá. Primeiro, para a empresa, né? Que isso muda um pouquinho. Na empresa, o gasto fixo, ele não tem relação com a quantidade que eu estou vendendo e produzindo. Então, por exemplo, o aluguel é um gasto fixo. Todo mês ele virá, independente de eu estar operando ou não. Lógico que nesse momento, a maioria das pessoas negociou o aluguel ou não está pagando o aluguel do ponto comercial. Porém, é um gasto que eu não vou ter agora, mas lá na frente eu vou ter. É um gasto fixo. Então, eu tenho gasto fixo com mão de obra, né, administrativa, mão de obra de funcionamento, a internet, o contador da empresa. Lá na contabilidade, eu tenho algumas taxas que são fixas, como aquele ISS que vem anual, que a prefeitura cobra. Então, são gastos que eu tenho, que a minha operação, tanto como empresa aberta, eu tenho que ter. Eu tenho que ter. O variável é aquele que está atrelado à quantidade que você vende ou que você produz, no caso de indústria. Então, matéria-prima, por exemplo, é variável. Gastos com mercadoria é variável. Então, nesse momento, eu não estou vendendo quase nada, eu estou comprando muito menos. Então, eu consigo me adequar. O fixo é mais difícil de você fazer um gerenciamento e você cortar o fixo. Porque muitas vezes eu vou lá, eu tenho como, né? Eu vou lá, vou negociar o contrato do aluguel, é uma nova vida, uma nova referência. Eu vi que tem pontos, bastante ponto de aluguel, então aquele que eu tinha até o momento pode ser que não seja tão relevante, vou mudar meu ponto comercial, então vou ter uma redução do aluguel, mas veja, é uma redução que eu não consigo fazer a toda hora, né, no gasto fixo. Já o variável, eu realmente me adequo. Então, se nesse momento eu tenho lá meu restaurante que só está com delivery, a maioria dispensou os garçons, porque o garçom é um atendimento ao público quando tem público, então ele é variável, tá? Então, a gente tem os impostos sobre venda, são todos variáveis, comissão sobre venda, é tudo variável. Então, eu vou ter esses gastos quando eu vendo. No caso das famílias, a maioria dos gastos são fixos, né? O que é variável? O extra no supermercado. Então, eu tenho uma alimentação básica que eu vou gastar no supermercado, mas eu vou ter aquele extra, esse extra vai ser variável. Eu pedir iFood é variável, né? Ou eu comer fora, passeios.
mas eu tenho aquele outros gastos que são fixos, como aluguel, condomínio, internet, escola, esses gastos são Água, luz, fixos. telefone. Água, luz, telefone. Aí vem gente e fala assim, mas água varia todo mês. Varia, mas vem sempre uma Mas você média. tem que pagar todo mês, né? E independe se eu estou tendo salário ou não, tá atrelado àquele consumo Ela de vai vir, né? manutenção da família, né? Ou da empresa. Então, o ideal é que eu separe esses gastos. Por quê? Porque o gerenciamento deles é muito diferente. Então, quando eu estou numa situação de crise, a gente acaba reduzindo primeiro os variáveis, porque eu tenho mais controle para redução. Os fixos, eu vou daí negociar ponto a ponto, mas eu sei que muito dos custos fixos eu não vou ter chance de cortar, né? Ou de reduzir muito. Então, a redução é diferente e eu tenho que saber que o fixo ele virá todo mês e o variável não. Então, é importante a gente ter essa separação, principalmente quando eu falo de empresa, quando eu vou fazer planejamento, se eu não tiver bem essa divisão, eu não consigo projetar custos futuros, porque o variável ele vai aumentar conforme eu tenho previsão de aumento da minha receita, né? Ele está atrelado à receita. Então, ponto básico hoje é a gente anotar tudo vezes tudo que a gente está consumindo, tanto na empresa como na família. E aí, lógico, eu vou anotar onde isso, né? A melhor forma são aplicativos. Por quê? Porque eu tô com o celular, aonde eu tiver, eu vou lá e consigo já anotar. Eu não posso deixar para fazer isso lá no final do dia, muitas vezes, porque daí eu fico com um monte de Esquece, né? papelzinho na mão, já perdi, derrubei. Quem tem criança, então impossível, né? Então o ideal é que eu consiga ter um aplicativo bem simplificado no celular e eu consiga fazer isso. E o legal é que existem aplicativos também para as empresas. Tanto a gente tem alguns aplicativos para pessoa física, como para a jurídica. E saber assim, olha, na minha cabeça eu vou esquecer de muita coisa. Então eu tenho que anotar, né? Então é importante a gente quebrar esse comportamento de achar que eu estou no controle. Muitas vezes a gente não está no controle. É verdade. Antes de até te pedir dicas sobre aplicativos, softwares, enfim, que possam auxiliar nesse processo, no dia a dia, manualmente, até para quem sentar pensando numa planilhinha, quando você fala de separar os custos fixos e os variáveis, é exatamente depois a soma deles para a gente fazer um comparativo mês a mês é que vai dar uma diferença e aí a gente vai poder projetar onde tirar ou onde de repente tem uma sobrinha para abusar ali Sim. um pouquinho, é isso? Isso. E assim, o que é importante, eu classificar os gastos em grupos, né? Então, por exemplo, eu tenho lá os custos com o meu ponto comercial. Então, eu tenho aluguel, eu tenho condomínio, eu tenho segurança, eu tenho a taxa de limpeza lá do ponto. Eu vou separar, vou anotar eles separadamente, mas depois eu posso fechar num grupinho chamado funcionamento ou ponto comercial. Legal. Aí eu tenho vários funcionários prestando serviço na minha empresa. Aí vou ter um outro grupo, folha de pagamento, funcionários, alguma coisa assim. E o interessante também é que as receitas também eu anote tudo, né? Não é só os custos, mas que eu tenho uma ideia também de toda a receita que está entrando. E se eu tenho 2 segmentos dentro da minha empresa, o ideal é eu separar esses segmentos. Então, por exemplo, eu tenho lá uma lanchonete que tem uma parte de sorvetes e outra que é a cafeteria. É importante também a gente separar a receita proveniente de sorvetes, a receita proveniente da cafeteria. Por quê? Porque não é tudo a mesma coisa. Eu tenho períodos de entrada diferente. Eu preciso conhecer um pouco mais. Para conhecer, eu preciso anotar e, e poder ter uma intimidade maior com todos esses números. Bacana. E dá para ser, ou de repente, aí vem a sua dica enquanto profissional. Esse é o momento de começar a ser mais rígido, porque daí agora eu detectei que eu estava sendo meio brando na minha empresa ou na minha vida pessoal. Agora eu detectei que eu preciso mudar. Não tem momento certo para começar a fazer isso? Nunca é tarde?
Não, nunca é tarde, é sempre o momento. E a gente fala que é todo momento, né? Então, assim, olha, eu vou esperar passar a pandemia para eu começar a repensar meu negócio. De jeito nenhum. Eu acho que é muito melhor pensar agora, que talvez você esteja com um pouco mais de tempo, que não está naquela correria de atender a demanda, do que esperar passar a pandemia. Então, é o momento, sim, de atuar um pouquinho melhor nesse controle, né? Então, sempre vai ser um momento. E o ideal é que isso também seja revisto, né? De épocas em épocas. Então, se eu faço um planejamento hoje, depois eu acompanho aí nos próximos meses, mas vai chegar no final do ano, eu posso estar fazendo novamente esse diagnóstico, olhando para isso. O ideal é que isso seja contínuo. As grandes empresas, elas trabalham com isso todo mês. É continuamente refeito o planejamento. Apesar de ter um plano mestre, eles têm lá um negócio que chama Rolling Forecasting, que eu faço todo mês um replanejamento em cima do planejamento que foi feito. Sim, e aí se precisar de alguma alteração, dá para fazer as adequações necessárias ali. Você Sim. falou de aplicativos, e aí eu até emendei software. Existem gratuitos para isso? Seja para empresa, porque de repente a pessoa tem um pequeno negócio, está acompanhando a gente aqui, porque uma indústria, uma empresa maior, a gente sabe que é um patamar um pouco diferente. Mas até para elas, enfim, que estão nos acompanhando, tem gratuitos? Dá para, porque a gente falou de começar a fazer isso agora, por exemplo, né? É possível a gente ter acesso? Sim, nós temos, de empresas, existe um sistema que é do Sebrae, que chama Market App. Esse sistema é 100% gratuito, então ele não é tão detalhado, mas ele tem os principais detalhamentos que eu falei aqui. Essa separação de gastos em classes, ele vai te dar depois um mês a mês de como que você usou. Esse é 100% gratuito. E esse aplicativo também, ou ele é um software que você baixa e coloca no computador ali? O Market App, se eu não me engano, é só software. Eu não vi ele em aplicativo. Eu precisaria dar uma olhada se ainda tem. Sim. A gente tem depois tem vários, né? Um que eu conheço, um que é muito usado por grande parte das pequenas empresas, chama Conta Azul. Ele tem um plano mensal, isso, Conta Azul. Ele tem um plano mensal de pagamento, mas não é algo nada muito caro. É acessível. É acessível, acho que ele começa com R$ 150. R$ 150. Não, eu acho que tem até plano mais barato para MEI e para microempresa. E aí é um plano que você paga ele mensalmente, mas você tem todos os dados e você acessa de qualquer lugar. Então, assim, é um que eu conheço porque eu vejo muitos clientes meus usando, né? O Conta Azul. Então, é um plano que já está há algum tempo aí e ele é aplicativo e é um software na empresa. Você tira relatórios, então você consegue ter uma gestão melhor do seu negócio. Tem um outro também que lançaram agora há pouco tempo, que eu vejo bastante na mídia, parece interessante, eu nunca usei. Chama QuickBooks. Ele também tem um plano bem acessível, eu acho que começa com R$ 69 mensais para empresas, e aí você também tem um aplicativo, vai anotando todos os gastos, depois você tem relatórios, você consegue dividir as contas por grupo de contas, custear o seu produto, o seu serviço. E aí, para empresas que são um pouquinho maiores, mais complexas, tem um produto nacional também que é muito bom, que chama OMIE. Ele já é um pouquinho mais caro, né? Mas eu vejo que empresas maiores usam bastante esse OMIE, até porque ele conversa muito com a contabilidade, você tem um nível de detalhamento muito grande dele. Já para a pessoa física, a maioria dos programas são gratuitos, e aí, assim, eles vendem talvez uma parte pago. Então, você pode começar no gratuito, se você gostar e quiser Então, cadastrar. quiser uma opção a mais, um plus ali, você paga. Isso, daí você paga. Aí, das pessoas físicas, tem o Monify, que é bem conhecido. Tem o Mobius, que também é outro bem conhecido. Minhas Finanças, que é muito bom. Esse, se eu não me engano, é 100% gratuito.
Tem o Organize, mas a maioria deles tem isso, tem aquele que você pode usar, o gratuito, e aí se você quer um plus a mais, você paga, mas parece que tem alguns que cobram tipo R$ 9 no ano, não é nada assim muito caro. Então, esses aplicativos ajudam, mas veja, aplicativo e sistema, nenhum trabalha sozinho. Eu ia fazer essa observação. Na verdade, de qualquer forma, a gente tem que ter a disciplina, e aí é o trabalho anterior que você ressaltou, de ter tudo na mão, de anotar, de exatamente criar uma rotina de acompanhamento desses gastos para poder alimentar essas ferramentas, né? Porque senão não vai dar resultado também. Não dá resultado. Então, na família que você chega lá, quem que vai ser o responsável? Vai estar no celular dos dois, é o mesmo? Porque às vezes tem alguns aplicativos que esse plus é que você instala em 2 aparelhos, por exemplo. E aí você tem 2 pessoas fazendo o Duas lançamento. pessoas colocando informações. Então o marido vai no supermercado, ele põe, quando a mulher vai, ela põe. Mas caso você não tenha essa facilidade da ferramenta, poxa, eu vou chegar lá com os comprovantes, que já não é fácil a gente pensar que eu vou guardar todos os comprovantes e lançar, mas eu vou ter que ter essa disciplina e aí começar a lançar isso, né? Então, na empresa, a situação é muito mais complexa. Por quê? Eu tenho que ter um responsável para fazer Tem que isso. centralizar em alguém, né? E eu vou ter que criar uma rotina. E não é uma rotina tão assim rápida, né? Algo que talvez demande 1 hora, por exemplo, por dia, para você alimentar, para você analisar o que foi lançado, depois você conferir com o extrato bancário, pelo menos uma vez por semana, ver se você não esqueceu de nada. Então, eu tenho que ter a pessoa que vai fazer isso, pode ser o dono, pode ser a esposa do dono, pode ser um funcionário de confiança, mas isso vai ter que ter uma rotina. Senão, se eu não colocar na rotina, eu posso ter o melhor software da face da Terra, eu não consigo fazer isso acontecer. E isso é muito comum. A gente chega nas empresas, a gente vê que a empresa tem um software, mas ele nem foi parametrizado completamente. Então, faltou ainda eu ajustar o software para trabalhar naquela empresa. E aí, isso ficou sem anotação por muito tempo, ou anotei só alguns tipos de custos, ou muitas vezes eles usam só para vendas, o restante não é usado. Sim. Então vai ter que ter alguém para alimentar isso. Lógico, a gente sabe que é um custo, né? Vai ser um tempo, às vezes, que o dono da empresa não tem, porém é algo muito necessário, é algo que dá uma tranquilidade que vocês não podem imaginar quando isso acontece. Por quê? Porque você ter o controle do que foi e do que será muitas vezes o próximo mês, por exemplo, no caso de empresa, eu vendo com duplicatas. Às vezes eu tenho que abrir lá todas as minhas planilhas, ver se está tudo lançado. Se eu pego um sisteminha desse, eu abro lá contas a receber por data, já vem aquela relação. Puxa, eu já respiro aliviado, eu já consigo programar uma outra compra. Então, Dá um alívio, né? Isso traz um conforto ali para a gestão que não existe. E veja, hoje existem já soluções terceirizadas para isso. Eu não saberia dizer aqui quem está fazendo, quem faz isso, mas existe terceirização do departamento financeiro, até para microempresas. Então, eu vou ter remotamente alguém fora fazendo essa terceirização, ou seja, pegando todos esses gastos e alimentando esses sistemas. Mas de qualquer forma, tem que ter alguém centralizado ali para poder passar esses dados para esse terceiro, né? Porque senão pode escapar um ali, um aqui, e aí o resultado também pode ser comprometido. Isso, por exemplo, o que é muito comum que a gente vê nas empresas, muitas vezes os gastos são muito pulverizados, né? Então eu tenho lá 3 sócios, eles vão comprando o que a empresa precisa, vão tomando decisões e não se concentra isso em ninguém, né? Aí eu perco o controle. Outro problema que a gente vê muito, e isso acontece nas famílias também, né? Muitas vezes o orçamento doméstico é gerido por muitas pessoas que acabam não se conversando. Sim, sim. Outro problema muito grande também que a gente vê, e é especialmente danoso numa época de crise,
é o gasto pessoal dos sócios estarem atrelados ao gasto pessoal da empresa, né? Aquela ideia que, tá saindo tudo do mesmo lugar, qual que é o problema? Posso tirar Né? do caixa, né? É verdade. O problema, tudo bem, você pode tirar do caixa, o problema é a falta de controle disso, né? Então, qual que a gente estabelece aí, quando alguma empresa está com dificuldade, é uma retirada pro labore fixa e a distribuição de lucro, que daí é bem diferente, é quando realmente eu vejo, olha, a situação da empresa está ok, eu posso estar retirando esse valor, ser separada, mas daí o gasto da pessoa física fica na conta dela e ela só controlando através desse prolabore fixo que ela tirou. Sim. Na verdade, o controle de gastos é hábito, né? E aí, para finalizar, que o nosso tempo tá indo embora, a gente batendo papo aqui, tá vendo? E eu falo demais, né? Eu também, eu vou me empolgando aqui para no bate-papo, é sempre muito gostoso, mas principalmente quando a gente aprende, né? Para finalizar, então, resumidamente, como é que a gente faz para se tornar um hábito, então, para internalizar essa questão de realizar um planejamento de forma que se torne algo automático nesse momento que a gente está vivendo para o futuro? Bom, então, em primeiro lugar, eu separar a pessoa do sócio da empresa, começar por aí, né? Anotar todos os gastos, separar esses gastos por classes, né? Se eu tiver a chance de colocar no aplicativo, ótimo. Caso contrário, eu vou ter que fazer numa planilha mesmo de Excel. No caso da pessoa física também, eu anotar esses gastos e eu ter muito bem separado o que é o gasto de manutenção que vai ser fixo da minha família ali, daquela realidade familiar, e o que é o gasto extra. Então, tentar não confundir todas as compras que você faz no supermercado como um gasto necessário. Então, se a gente começar a separar essas coisas, muitas vezes eu tenho que comer fora todo dia, porém, tem os momentos de lazer com a família, e aí a gente resolve comer fora. Então, separar o que é extra e o que é manutenção principal da família. E aí a gente imaginar cenários que podem ocorrer com o tempo. Nesse momento eu sei que está muito difícil, né? Mas óbvio que quando começar a abrir o mercado, eu tenho que já ter na minha cabeça, olha, o que vai ser necessário para minha empresa a partir dessa abertura. Agora eu estou vendo uma nova realidade porque eu abri um outro canal, por exemplo, no Instagram. Estou vendendo bem pelo Instagram, mas quero voltar lá atendendo a minha loja. Vou ter que manter um funcionário aqui, contratar um outro. Como é que vai ser esse treinamento? Então, também já começar, que plus de gasto eu vou ter nessa nova alternativa, mas assim, já pensar nas alternativas que eu vou ter no momento que começar a abrir. E não agir só, nossa, na emoção, comecei agora, quero fazer tudo certo, de repente, como você falou, vou sair gastando ou vou sair cortando tudo. É pensar bem, né? Planejamento, na medida do possível, claro que a gente está num momento difícil de se planejar, mas se organizar, né? Acho que o termo é organização, né, Maria José? Isso. Só agradecer demais a sua participação aqui conosco, muito obrigada. Eu que agradeço, Laís. Principalmente pelos ensinamentos, né? Se você quiser fazer suas considerações finais, fique à vontade. Eu queria agradecer a oportunidade aqui de estar falando com vocês. Desejar aí o melhor para todo mundo, né? Nesse momento, a gente tem que estar passando sempre uma atitude positiva e estar desejando que tudo dê certo agora para todo mundo e que, assim, olha, no fundo, quem tem controle cresce e quem cresce precisa de mais e mais controles. É a frase que eu gosto sempre de estar usando para o pessoal. Então, não ter preguiça, não ter medo, começar de pouquinho e ir colocando esse hábito, essa rotina na vida de vocês. Sim. Repete a frase, achei bem interessante. Quem tem controle cresce e quem cresce vai precisar de mais controle. Quem cresce vai precisar de mais controle. É real, né? Isso na nossa vida, real. Em qualquer aspecto, né?
A gente tem que ser organizado, tem que ter esse controle e tem que ter consciência, né, Maria José, de todos os nossos atos, porque senão também a gente pode ser certinho ali no controle, mas se alguma coisa sai fora do lugar, a gente comete um desatino e aí vai tudo por água abaixo. E é fácil, né? É rápido. É rapidinho, é verdade. Muito obrigada, Maria José. A Maria José Machado, falando de como reorganizar as nossas finanças nesse momento de crise. Ela que é contadora, consultora de investimentos, docente em cursos de MBA e também condutora de treinamentos em company. Muito obrigada, Maria José. Uma ótima noite para você. Opa, obrigada, gente. Um abração para todo mundo aí. Maria José falando e nos ensinando como reorganizar as nossas finanças, né? A nossa live vai ficando por aqui, não sem antes te dar aquele recadinho super importante de que vem aí o 14º Congresso Empresarial da CIP, neste ano de 2020, que está totalmente diferente, um congresso, claro, totalmente diferente, online e gratuito, com grandes nomes que com certeza vão nos passar diversas dicas de como superar adversidades. Esse é o tema do Congresso Empresarial deste ano. Se atente às datas, dias 4, 11, 18 e 25 de agosto. Dia 4, José Luiz Tejon. Dia 11, Márcio Iavelberg. Dia 18, é a vez da palestra com Oscar Motomura. E dia 25, Júlio Takano. Grandes nomes, se você quiser saber mais detalhes sobre os palestrantes, como se inscrever, que aliás as inscrições já estão abertas, é só acessar o site escoladenegociosacip.com.br, mas também nas redes sociais da CIP Escola de Negócios e da CIP, seja no Face, no Instagram, você tem também todas essas informações. O patrocínio do Congresso Empresarial é do Cicobi Cocrê e também da Unimed Piracicaba, com o apoio do PSEG. Só agradecer então a sua participação aqui em mais uma live. Semana que vem tem mais, a partir das 7h30 da noite. Muito obrigada, uma ótima noite para você.